roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias, Moisés e os que conversavam com Jesus, os quais conversavam com Jesus. Verso 5: Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse: Esse é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E eles guardaram o assunto apenas entre si, e discutindo o que significava ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. A segunda parte agora, versículo 14, diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que o povo viu que ficou muito surpreso, e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Verso 17. Nós vamos dar o foco na mensagem aqui no verso 17. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Aonde quer que o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes, ele fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. E eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo e dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu, e o menino ficou como morto, a ponto de muitos disserem: ele morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: esta espécie só sai por oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde estava, porque estava ensinando aos discípulos. Até aqui. Que Deus traga luz na nossa mente, e que nós estejamos com muita sede de querer receber tudo que Deus dá.
Às vezes é colocado um banquete, mas tem pessoas que elas não estão com fome, elas não aproveitam o banquete. E Deus tem preparado para nós, nesta manhã, um banquete, e a mesa está farta. Desejo que você saia daqui cheio de Deus, uma experiência, não apenas ouvir uma mensagem, uma pregação, uma bela pregação, com profundidade, com conteúdo, mas que você saia daqui tendo uma experiência com Deus. E eu quero falar nesta manhã, meus amados, que Deus nos dá, sobre os discípulos que viram a glória de Jesus. E eu preciso contrastar nesta mensagem os discípulos que viram a glória de Jesus lá em cima do monte, com os discípulos que ficaram lá embaixo e viram a força, o poder de um demônio e não puderam fazer nada. Dois tipos de discípulos: discípulos que contemplaram o que olhos nenhum conseguiu ver, uma experiência extraordinária. Eles viram Jesus glorificado. A Bíblia diz que com roupas tão brancas que nenhum lavandeiro conseguiria deixar naquela brancura que estava. Eles viram Jesus transfigurado. Eles viram, seus olhos enxergaram Moisés, profeta Elias, os representantes da lei, representantes dos profetas. Experiência extraordinária tiveram. Que experiência extraordinária eles tiveram. Em contrapartida, lá no vale, haviam discípulos que tiveram uma experiência direta com o demônio e não conseguiram resolver aquela situação, aquela parada. Então quero nesta manhã, meus amados, contrastar, certo? Com o ensinamento que Jesus tem e o que Ele tem de propósito para nós e para essa igreja. Há níveis em Deus que precisam ser alcançados, que ainda não foram alcançados. Há coisas ainda para nós enxergarmos e vermos que ainda nós não vimos. E eu preciso dizer que existem dois tipos de discípulos: aqueles discípulos que conseguem entrar um nível de intimidade, de ver a glória de Deus, com aqueles que não conseguem ver a glória de Deus, mas conseguem ver a glória, a força e o poder do inimigo, e que não conseguem ter êxito, que não conseguem lograr êxito na sua vida, no discipulado, no ministério, no aprisco, na sua vida com Deus, não consegue romper. Interessante que essa passagem, ela é narrada nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e também Lucas. Ontem eu estava em cima dessa mensagem, eu ia usar o livro de Lucas, mas o livro de Marcos, ele traz detalhes muito preciosos, mesmo Lucas sendo um médico, e que coloca assim algumas expressões muito precisas. Então, amados, o texto mostra um contraste muito grande na vida dos discípulos. E também uma coisa também para os próprios discípulos que foram ao monte, subiram ao monte. Não é um montezinho qualquer, é um grande, alto monte, tanto que eles saíram num dia e chegaram no outro. Era uma caminhada intensa, a subida não foi fácil. Mas eu preciso, meus amados, trazer que às vezes tem dias que você está assim, você está numa glória de Deus, você está experimentando algo tão forte de Deus na sua vida, mas tem o dia seguinte. O dia seguinte parece ser difícil, parece que as coisas não dão certo. Um dia eles viram lá a glória de Deus, viram Jesus transfigurado, Moisés, Elias, a voz de Deus ouvindo, e eles ouviram aquela voz, dizendo: eis aí o meu filho amado. Eles escutaram, tiveram uma experiência com a glória de Deus. Aí no dia seguinte, eles têm outra experiência, uma experiência de os seus colegas discípulos, tentando expulsar um demônio e não conseguir. De ver um pai angustiado, querendo socorro para o seu filho, para a sua casa, para a sua família, e não consegue resolver o problema da sua casa, que não consegue resolver um problema da sua família. Às vezes é assim. Um dia está ótimo, o céu aberto, visões extraordinárias, ouvindo a voz de Deus, um êxtase, algo extraordinário, uma experiência indizível. Aí no outro dia, a experiência com um fracasso. Eu digo, às vezes é assim, o lar um dia está no céu, outro dia parece que o lar está no inferno. O casamento
está um céu. A família está um céu. O trabalho está um céu. A experiência com Deus, a experiência com o Espírito Santo está um céu. Aí de repente, no dia seguinte está um inferno. O inferno se instala, se monta dentro da família. Os relacionamentos viram um inferno. A notícia sobre os filhos vira um inferno. A notícia sobre a saúde se torna um inferno. E aí a gente vai passando por momentos de desafios, mesmo depois de experiência extraordinária com Deus. Eu digo pessoalmente, de dias assim que foi algo extraordinário com Deus, e no dia seguinte, parece que o inferno veio inteiro para lutar contra a gente. Gente, essa experiência, às vezes Deus permite, às vezes Deus concede essa experiência. Eu digo, a experiência de Tiago, João e Pedro foi extraordinária, grande experiência com Deus. Mas agora eles chegam no dia seguinte, eles enfrentam uma batalha, eles enfrentam um embate, eles veem, eles visualizam também uma grande batalha presente ali. Os que não acompanharam Jesus nessa experiência extraordinária, fracassaram. Eu digo razões de fracassos, muitas vezes é de andar longe de Jesus. Porque perto de Jesus não tem fracasso, amém? Diga comigo, perto de Jesus não tem fracasso. Diga comigo de novo, perto de Jesus não existe fracassado. Por quê? Porque Jesus resolve todas as paradas. Não tem impossível para Deus. O próprio Senhor Jesus disse para aquele pai angustiado, diz, olha, tudo é possível ao que crê. Esse pai tentou de tudo. Tudo que podia fazer ele fez. E agora ele se depara com quem resolve o problema. E às vezes a nossa vida também é assim. A gente tenta daqui, tenta de lá, e não consegue solução. Agora em Jesus Cristo, em Jesus nós encontramos solução. Em Jesus temos resposta. Em Jesus nós temos saída. Os discípulos que não subiram com Jesus ao monte, os que ficaram no vale, encontraram fracasso, decepção, desgaste. As coisas parece que não estavam dando resultado. Eu digo, irmãos, que tem situações que Deus permite que a gente passar, contrastes na vida, momentos de glória e momentos de desafios. Eu digo que Deus quer desafiar você, amém? Deus quer nos desafiar, para nos levar a um nível maior. Deus deseja desafiar a nossa vida para nos conduzir a outros níveis, que se não tiver desafio, não vai avançar. Como se diz que mar calmo não se forma bons marinheiros. Mar tranquilo não formam bons marinheiros. E aí, às vezes Deus permite alguns embates, algumas lutas, algumas batalhas, porque Deus está desafiando. Gente, você vem ao culto para receber, mas você sai do culto para agir. A gente vem no culto para receber de Deus, para adorar o Senhor. A gente sai cheio, mas a gente sai cheio, meus amados, para termos desafio. E são esses desafios que vão nos levar a avançar, que vão nos levar a crescer. Deus está nos desafiando todo momento. Todo dia Deus nos desafia, cada momento mais é desafio da nossa fé, é desafio da nossa perseverança, é desafio da nossa santidade, é desafio da nossa fidelidade para com Deus. Nós somos desafiados continuamente. Aí eu olho esse pai que busca ajuda nos discípulos vazios. Por que eles estavam vazios? Longe de Jesus. Longe de Jesus você vai esvaziar. Enche-se de pecado, porque longe de Jesus é muito mais fácil pecar. Perto de Jesus há um temor no nosso coração, e nós não vamos pecar, nós não queremos pecar, nós não amamos o pecado. E esse homem, desesperado, querendo uma solução para o seu filho, ele procura em discípulos vazios. Meus amados, vamos ser discípulos cheios de Deus, amém? Vamos ser discípulos que andam com Jesus, perto de Jesus. Os 9 ficaram lá embaixo, os 3 eram minoria, mas a minoria que estava cheia de Jesus e que tiveram experiência extraordinária. Jesus compartilhou com eles esse momento, permitiu 3 ir com ele, os outros ficaram lá. Tanto que a Bíblia diz o seguinte, que versículo 14, quando chegaram,
aonde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Teologia daqui, conhecimento teológico e bíblico de cá, de acolá, nada contra a teologia, mas desfocou de Jesus para focar em cima de conhecimento. Eles estavam engordando o conhecimento, mas vazio de Deus, vazio de Jesus. A alma estava vazia de Jesus. Não adianta todo o conhecimento do mundo se você não tiver poder espiritual para vencer as batalhas. Não basta ter apenas conhecimento, se a nossa alma estiver vazia, se não tivermos a presença de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava lá, eles estavam discutindo com os mestres da lei. Aí eles sabiam de tudo. Não, não é assim, é assado. Não, mas porque é assim? Não, mas porque a Bíblia diz assado. E aí começa, meus amados, uma discussão, mas estavam vazios. Aí chega agora um pai desesperado, pedindo ajuda. Chega alguém necessitado, aflito com o seu lar, e eles não conseguem resolver. Tinha bastante conhecimento, bastante razão, porque estavam brigando por razões, por pontos de conhecimentos a respeito da lei, mas estava vazio de Deus e não tinha poder. Não tinha poder para resolver a situação daquele pai. Então estava lá em ensinamentos, doutrinas que enchia a soberba, competição para saber quem sabe mais, mas estavam tão vazios de Deus, tão vazio espiritualmente, discípulos vazios, cheios de entendimento, de conhecimento a qual buscavam, mas vazio de Deus. Gente, vamos buscar conhecimento, mas vamos principalmente buscar intimidade com Jesus. Buscar intimidade com o Senhor Jesus é o que a nossa alma vai preencher, o que vai encher o nosso coração, o que vai encher-nos de alegria, gozo e paz. Meus amados, a intimidade com Jesus. Tem muito mais, amados de Deus, para a nossa vida. As experiências a qual você já teve, já desfrutou, tem mais ainda. Deus tem mais para dar. Deus tem muito mais para nos dar. A gente tem caminhado com Jesus, a gente tem andado com Jesus, nós temos nos apaixonados por Ele, mas tem mais ainda, tem muito mais de Deus para trazer, para ser derramado sobre a nossa vida. Sabe o que eu acho interessante no texto? Lucas vai relatar que Jesus escolheu Tiago, Pedro e João para ir com ele. Importante que Jesus quem escolheu. Eu digo, por que Jesus não pegou todos os 12? Por quê? Há alguns pensadores que estão desinteressados na vida espiritual. Jesus mesmo vai dizer o seguinte: não deem aos porcos as pérolas. Não deem pérolas aos porcos. Deus quer dar, quer. Deus quer nutrir, quer. A questão é, você quer receber? Você quer ter mais? Deus quer dar mais, mas você quer ter mais? Você tem desejo, você tem sede de ter mais de Deus? O que você quer em Deus? Alguns querem, eu quero uma cura, eu quero uma bênção. Eu gosto da igreja porque eu sinto paz. Deus tem muito mais para dar. Jesus chamou 3 que poderiam aproveitar aquela oportunidade, aquele momento. Gente amada, nós estamos aqui, eu creio com muitas pessoas aqui. Eu vejo as cadeiras quase todas cheias aqui. Eu digo assim, meus amados, tem muito de Deus para derramar. A questão é, o quanto você está disposto a abrir mão, e você quer realmente receber mais de Deus. Eu digo a discípulos diferentes. Jesus disse, olha, esses 3 dá. Os outros não vai dar em nada. Tanto que, ao momento, eles estão lá discutindo entre eles. Estão brigando. Aí Jesus disse, os brigão, eu vou deixar. Aqueles que querem inflar o seu coração só com o entendimento terreno, eu vou deixar. Eu vou levar aqueles que vão absorver, aqueles que querem. Eu digo assim, que sejamos, meus amados, aqueles que optam por ter uma vida cheia de Deus, que queremos realmente uma vida fiel para com Deus, que não importa, tem que subir, vamos lá, vamos subir. Porque o que Jesus chamou não era fácil, tinha que subir um monte, um monte bem alto, muito alto. E eles estavam dispostos a pagar o preço. Jesus está chamando pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Discípulos de Jesus diz o seguinte: se alguém quer ser meu discípulo, 3 coisas. 3 coisas quer ser meu discípulo. Primeiro,
negue a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Tomar a cruz. E terceiro, segue. Ou seja, sai do lugar onde você está, toma o rumo que eu estou dando para você, uma direção que eu estou conduzindo agora. Meus amados, Deus tem, e Deus dá, e Deus vai investir em homens, Deus vai investir em mulheres, Deus vai investir em jovens que estão realmente dispostos a abrir mão, pagar o preço e dizer: Senhor, eis-me aqui, é para subir, vamos lá. Não quero, Jesus não quis levar os que só queriam a farra, que só queriam viver de auê. Jesus não estava disposto a convidar, a trazer pessoas que não estavam dispostas, que não tinham propósito. Eu digo, meus amados, o amor de Deus é tão grande que quer salvar o mundo inteiro, mas o mundo inteiro não está disposto a seguir Jesus. Muitos querem, quem sabe, apenas uma experiência no momento, mas não querem entregar a vida inteira ao Senhor Jesus. Não é apenas um momento, não é um contrato de 3 meses com Jesus, uma semana, mas é uma vida inteira entregue, uma vida inteira depositada aos pés do Senhor Jesus, que querem realmente mais de Deus. Aí eu pergunto, eu quero que essa pergunta, ela fique lá no teu coração, e ela fique remoendo na tua mente, no teu pensamento. Qual o nível de relacionamento nós queremos ter com Deus? Qual o nível de relacionamento que nós queremos ter com Deus? Qual é o nível de relacionamento que você está disposto a ter com Deus? Esse texto, ele vai falar, ele vai mostrar exatamente, meus amados, homens que são chamados para um relacionamento. Eu vejo que Jesus quer nos chamar para um relacionamento maior com Ele. Eu deixo essa pergunta: qual é o nível de relacionamento que você quer ter com Deus? Qual é o nível de relacionamento que você deseja ter com Deus? E para que essa pergunta seja respondida, o que você está disposto a abrir mão por causa do relacionamento com Jesus? Qual é o preço que você está disposto a pagar pelo relacionamento com Jesus? Não foi fácil subir o monte, levou um dia. Tanto que tem uma curiosidade. Marcos fala assim, 6 dias depois. Aí você vai ler Lucas, diz assim, 8 dias depois. Tá, mas quem está certo? É Lucas ou é Marcos que está certo? É 8 dias, 6. É que Marcos está contando 6 dias depois de um evento. Mas Lucas está contando a ida e está contando o dia do retorno, um dia inteiro de caminhada. Preço a andar, um preço a pagar. Também no contexto do discipulado, irmãos, no contexto do discipulado, veja bem, nós precisamos enfrentar a realidade no mundo espiritual. Nós precisamos enfrentar a realidade que existem demônios. Como eu tenho dito, em Deus existe Deus, mas existe também a força do mal, os demônios, Satanás, Lúcifer e toda a sua corja. Não podemos ignorar. A Bíblia diz o seguinte: não ignoramos os seus desígnios. Esse rapaz, esse menino, esse moço, não era um problema psicológico. Muitas pessoas enfrentam problemas psicológicos. Muitas pessoas enfrentam problemas emocionais. Muitas pessoas sofrem problemas, e distúrbios na sua vida presente por causa de feridas lá de trás. Mas esse menino, o problema dele era espiritual. Era um espírito imundo que se apoderava dele. Era um menino que era oprimido pelas forças do mal. Eu digo, as crianças são atacadas, gente. As crianças são atacadas. Não pense que o teu filho é teu filho e você protege, você coloca grade, você coloca lá a tela de segurança no apartamento para não chegar na janela. Gente, são seguranças que nós colocamos visíveis. Mas existe também ataque contra as crianças. Você acha que uma criança inventa palavrão? Às vezes aprende dentro de casa palavrões. Às vezes vai aprender o que não presta na rua. Às vezes vai aprender o que não presta na televisão, que vai distorcer o caminho da criança. Observe que a Bíblia diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e depois de velho, jamais
jamais vai se afastar dele. Esta verdade, ela também é verdade para o mal. Há famílias, há lares, que vivem uma total ruína e desgraça. O inferno para eles não é lá no fundo do planeta, é dentro de casa. E as crianças são atormentadas ao ver os pais brigando, ao ver humilhações dentro de casa, a saber de traições dentro do lar. E como quer que as crianças sejam emocionalmente sadias, aí vem o diabo, aproveita todo o conteúdo que está na mente da criança e começa a atormentar, e começa a manipular. Daqui a pouco a criança está tão atormentada que o diabo já tem livre acesso para destruir aquela criança. E olha como os demônios são. Eles não são tontos, eles não são sem entendimento. A Bíblia diz que esse menino era mudo. Não, o menino não era mudo, o espírito imundo deixava ele mudo. O espírito imundo deixava ele também surdo. Ele não ouvia. Então os discípulos chegavam para ele: sai, demônio! Ele não ouvia. Fazia com que ele ficasse sem capacidade de ter comunicação sobre a vida dele. Ele não ouvia, então não ia obedecer. Estratégia do diabo de nos deixar surdo para não ouvir a palavra de Deus, de não nos alimentar com o que é eterno, com aquilo que pode trazer esperança, alegria, paz. O diabo fechou a oportunidade dele escutar. Se manifestava o demônio e ele não ouvia. A Bíblia também diz que fechou a oportunidade dele falar, e ele não podia expressar, ele não podia comunicar. A Bíblia diz que esse demônio jogava ele no fogo, jogava ele no chão, fazia com que ele ficasse espumando. Aí se os pais não entendem nada na vida espiritual, vão levar para o médico, vamos tratar com um psiquiatra, dá um medicamento forte, e aí a criança fica dopada. Mas o problema era espiritual. E quando esse pai chega para trazer solução para o seu filho, os discípulos não conseguem fazer nada. Quais os discípulos? Os que estavam lá discutindo, os que estavam na carne, os que não contemplaram a glória de Jesus e não viram o poder de Jesus. Essa é a realidade. Tão novo, tão pequeno, uma criança oprimida. E eu digo, meus amados, as crianças são atacadas, as crianças são alimentadas pelo inferno. As crianças, meus amados, são alvos dos espíritos imundos, assim como os adultos também. O diabo quer a mente dos nossos filhos, o diabo quer atacar os nossos filhos, o diabo quer alimentar com o que não presta aos nossos filhos. Eu digo, nós precisamos orar, amados, pedindo proteção do Senhor nosso Deus, para que não ataque os nossos filhos. Quantos filhos são levados, induzidos para a pornografia? Quantos filhos são seduzidos para as drogas? Quantos filhos são seduzidos por más companhias? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Família boa, mas a criança foi para outro caminho. Vamos zelar. O texto fala sobre uma criança oprimida. As crianças, meus amados, que são abandonadas pelo pai, ou abandonadas pela mãe. E aí nós vamos encontrar, amados, acho tão interessante, porque quando a gente vai ler o Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma mãe que vai ao profeta procurar socorro no profeta Eliseu, porque o seu filho tinha morrido. A Bíblia fala isso lá em 2 Reis. O filho dela morreu, e ela então não fala nada para o esposo, prepara o jumento e vai à procura do homem de Deus, o profeta de Deus, e vai atrás dele, para procurar socorro, ajuda para o seu filho. Consegue falar com o homem de Deus vai lá, o homem de Deus vai sobre a vida daquele menino e ressuscita um milagre do Antigo Testamento, da ressurreição de uma criança. Nós vamos ver também uma mãe desesperada, não tendo mais comida. O profeta, homem de Deus, Elias, diz o seguinte: olha, mulher, faz um bolo aí para mim. Senhor, mas eu só tenho o resto de farinha,
Eu estou fazendo essa farinha, esse bolo, vou fazer um bolinho para mim, para o meu filho, defendendo o filho. Depois nós vamos morrer. Veja, irmãos, mulheres protegendo o seu lar, mulheres lutando pela sua casa. A Bíblia fala de uma mulher em 2 Samuel capítulo 21, o nome dela é Rispa. Seus filhos são executados. Os abutres, as aves, os urubus, estão em volta lá do corpo, porque eles não foram sepultados. E ela fica lá dia e noite, protegendo o corpo dos seus filhos. Eu digo, Rispa é um exemplo de uma boa mãe, que ela luta incansavelmente durante meses, em volta do corpo dos seus filhos que estavam mortos. Eu digo, ela é um exemplo, que se ela fez isso com filhos mortos, o que ela não faria pelos seus filhos vivos? Uma mãe que luta, uma mãe que batalha. No Novo Testamento nós vamos ver uma mulher que a Bíblia chama ela mulher sírio-fenícia, que ela vai até Jesus buscar um milagre, libertação para sua filha. É uma mãe que luta, uma mãe que batalha. Eu acho tão interessante porque as mulheres, as mamães lutam pela sua casa, lutam pelos seus filhos. Me chama a atenção que esse aqui é um pai lutando pelo seu filho, pela sua criança. Onde é que está a mãe dessa criança? A Bíblia não fala se ela morreu, a Bíblia não fala se ela abandonou o lar, e se por causa disto, outras razões, a criança fica tão perturbada e tem acesso a demônios na sua vida. O texto não revela o que aconteceu, mas eu digo, meus amados, uma grande verdade, que um lar, que quando ele se esfacela, quem mais atingido são as crianças. Quem mais é atingido é as crianças. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, depois de velho jamais se afastará dele. Então, meus amados, existe o reino do mal. A Bíblia fala sobre o príncipe desse mundo. Efésios capítulo 6 fala sobre a guerra que existe. A guerra que existe travada, fala sobre potestades, fala sobre dominadores. Efésios 6:12 diz, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, e contra as forças do mal, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O apóstolo Pedro, ele vai escrever, Pedro 5:8, que Satanás, ele anda ao nosso derredor, procurando quem possa tragar, procurando quem possa derrubar. Então, meus amados, é um erro ignorar a atuação maligna. E para vencer o maligno, como o próprio Senhor Jesus vai dizer, necessário sim oração. Porque eles não conseguiram, eles não estavam orando, eles estavam discutindo. E aí Jesus vai dizer, ó, essa casta, ela não sai, se não for por meio de oração, de jejum. Não tem outra maneira, não tem outra forma, porque é espiritual, o problema é espiritual, e problema espiritual, você vai vencer com forças espirituais, com armas espirituais. A Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus, armas espirituais. Não está falando de armas físicas. Pedro, quando Jesus vem para ser preso pelos homens, pelos soldados da cúria religiosa da época, Pedro pegou a espada, e Jesus, guarda a tua espada. A luta, meus amados, é espiritual. É que a gente às vezes só sabe lutar, só sabe guerrear no mundo físico, no plano físico. E às vezes é na briga, na discussão, é no xingamento. Luta espiritualmente. Entra em batalha, entra em confronto, entra em guerra. Meus amados, nós somos chamados para entrar em guerra. Nós somos chamados para guerrear, para batalhar. O bom discípulo é aquele que entende que existe sim uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Então a gente vai para a oração, a gente vai para a consagração, vai para um propósito com Deus em jejum, para buscar vitória. E os discípulos não estavam armados, eles não estavam preparados para esse nível, porque só o que eles viam é terreno. Um discípulo fracassado é aquele que só vive terreno, só vive no terreno. É aquele que só vive na carne, mas não contempla as coisas espirituais. O que faltou? O resumo é, faltou poder espiritual. Discípulos fracos, e por serem fracos eles ficam desanimados,
por falta de resultado. Ora e não tem resultado. Expulsa o demônio e não tem resultado. Ora para a cura e não tem cura. Ora por libertação e não tem libertação. Chega um momento é o seguinte: olha, eu estou largando, eu não vou mais seguir, eu não vou mais continuar, eu não vou fazer mais discipulado, eu não quero mais ser discipulado, eu não quero mais estar no aprisco, eu não quero mais a liderança, eu não quero mais ser um obreiro, porque não está encontrando resultado. Porque quando a gente encontra resultado, o resultado traz alegria, amém? Todo resultado gera alegria. Todo resultado produz em nossa vida paz, existe gozo, existe entusiasmo, porque teve resultado. Mas quando não vem resultado, quando não existe resultado na vida do discípulo, ele começa a desanimar. Onde é que está o problema? Muitas vezes não quis subir ao monte. O convite do Senhor Jesus é para nós experimentarmos, é para nós vivermos o sobrenatural. Faltou poder espiritual. E Jesus disse: olha, essa casta ela não sai se não for por meio de jejum. E deixa eu falar um pouquinho sobre jejum. Jejum não é sacrifício. Jejum não deve ser sacrifício. Não é sacrifício. Jejum, meus amados, deve ser um prazer de agradar a Deus. Jejum deve ser uma alegria para agradar a Deus. É uma maneira, eu quero sim agradar a Deus, então eu vou jejuar. Jejum não deve ser para barganha. Eu vou jejuar porque eu estou fazendo financiamento para casa, ver se abre as portas e eu consigo. Não é barganha. O jejum é um exercício espiritual, ele não é monetário, não é financeiro. Jejum é uma maneira, uma forma de agradar a Deus. Eu vou jejuar porque eu quero mais de Deus na minha vida. Eu estou precisando de mais de Deus na minha vida. Então eu vou jejuar, eu vou consagrar, porque eu quero mais de Deus sobre os meus discípulos. Eu quero mais de Deus para o meu aprisco. Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero mais de Deus na minha casa. Eu quero trazer a presença de Deus para dentro da minha casa, do meu casamento. Eu quero que o meu lar, a minha família seja um céu aqui na terra. Então eu vou jejuar, eu vou consagrar a Deus. O jejum, meus amados, é algo que deve ser aceitável para Deus. Eu não faço para mim jejum, eu faço para Deus. Jejum não é para mim. Para mim o que é? Então é um regime, uma dieta. Como disse alguém uma vez: eu estou precisando jejuar mesmo, estou precisando perder um pouquinho de peso. Não é jejum, isso é dieta. Faça quanto quiser, porque não é para ti. Jejum é para Deus. A dieta é para você, para o teu corpo, para fazer bem. Mas o jejum ele é para Deus. Eu estou consagrando para Deus. Eu estou oferecendo para Deus, porque eu quero mais de Deus na minha vida. Aí quando você jejua, você tem mais de Deus. Aí vem uma batalha, você diz: isso é fichinha, isso não é problema, porque você está cheio de Deus. Mas quando você está vazio de Deus, como os discípulos lá no vale, aí vem um problema, não conseguimos resolver. Aí passa para outro: vê se tu consegue. Vamos fazer nós 3 aqui juntos. Vamos morar nós 9 juntos aqui. Nada. Porque, irmãos, o diabo sabe a quem ele deve respeitar e quem ele deve obedecer. Quem tem mais de Deus. Não adianta, no grito não sai, no berro não sai. Ele sai na autoridade espiritual. Por isso nós precisamos sim jejuar, para ter mais de Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, para ter mais de Deus na nossa vida. Eu fico tão feliz de saber que os irmãos estão acompanhando, fazendo o planejamento da leitura bíblica para o ano todo. Gente, é buscar mais de Deus, é se encher mais de Deus. Eu fico tão feliz de saber que os meus irmãos estão fazendo discipulado toda semana. Mais de Deus para a sua vida. Entrando no discipulado, crescendo na fé 2. Preparado depois que tudo passar essa pandemia. Graças a Deus está chegando a vacina aí, mas o nosso socorro ele vem de Deus. Certo? Algumas pessoas estão perguntando: pastor, mas a gente pode tomar vacina, não deve? O que a Bíblia diz? Gente, é remédio, é bom? Toma. Certo? Tomem. Não fique com dúvida. Que passe tudo isso, não precisamos mais usar máscara, né? Possamos mais cultuar todo mundo junto, abraçar, que é a nossa alegria sempre, uma igreja amorosa, uma igreja preciosa. Que maravilha, gente. Não vemos a hora de passar tudo isso.
Eu vejo a hora de tanta coisa, né? O pastor de vocês tem que estar buscando, né? Senhor, meu coração tem a paciência e espera. Eu não vejo a hora de estar com ar-condicionado aqui, estar com o piso pronto, estar com tudo arrumado. Meu Deus, esse lugar repleto, cheio, as galerias ali que vão ser construídas, lotada, e esse lugar cheio da glória de Deus, da presença do Senhor se manifestando. Queremos mais de Deus. Vamos buscar mais de Deus. E jejum, meus amados, ele não é um sacrifício. É, meus amados, um desejo de mais de Deus na sua vida, é uma busca mais intensa. Eu digo, o jejum também, ele é uma ferramenta que fortalece a oração. Devemos jejuar? Sim, devemos jejuar, é bênção de Deus, mas ele não é o sacrifício, não deve ser uma troca, não deve ser uma barganha, não deve ser para buscar coisas materiais, mas deve ser uma contrição, nos humilharmos diante do Senhor. Deve ser para nos humilhar diante do Senhor. A Bíblia diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da mão poderosa de Deus, e Ele vos exaltará. Ele vai responder, vai trazer resposta, vai ser sobrenatural, vai ser extraordinário, porque a mão de Deus está ao nosso favor. É assim, meus amados, que queremos andar, não no natural, apanhando de demônio, incapacitado de fazer as coisas. Nós precisamos da experiência de subir ao monte, de receber o que os discípulos receberam. Meus amados, para vencer desafios diante de nós no discipulado, nós precisamos buscar mais de Deus, nós precisamos estar mais na presença de Deus. Eu digo que às vezes a igreja, às vezes a gente vem na igreja, a gente canta, a gente ora, temos a alegria de ofertar, mas às vezes ainda falta uma entrega maior. Ainda falta uma entrega maior, ainda precisa ter uma entrega maior, para não se tornar nunca uma coisa automática, mas para ser algo, meus amados, extraordinário. O culto na minha vida não deve ser um hábito apenas por religiosidade, mas o culto para mim deve ser uma necessidade. Entre escolher, olha, tem opção, ou tu almoça hoje ou tu vai no culto. Olha, eu fico sem almoço, mas eu não fico sem cultuar a Deus. Eu não abro mão de cultuar. Eu não abro mão de estar lá com os meus irmãos. Eu não abro mão de ter a presença de Deus, buscar da presença de Deus, porque a semana foi difícil, porque as coisas estão difíceis, e eu não quero mais viver no natural, eu quero o sobrenatural de Deus para a minha vida. Meus amados, que cada culto seja para nós mais uma oportunidade de nós nos derramar diante de Deus por completo, de nos derramar por inteiro. Eu devo vir ao culto com a mentalidade seguinte: olha, esse culto talvez seja o último culto da minha vida, então eu quero fazer intensamente, eu quero fazer com total entrega. Não é vir no culto e ficar pensando nos problemas, nos afazeres de amanhã, ou não é o culto compartilhado, né, com outras atividades. Amanhã eu vou estar no celular, vou dar uma pesquisadinha, ver como é que estão as redes sociais no culto. Irmão, isso aqui é profanação, porque você está tendo a oportunidade de se conectar inteiramente com Deus, para te ligar com o mundo. Digo, deve ser na nossa mente o seguinte: meu último culto. Há pessoas que vieram no culto, digo não aqui, mas em outras igrejas nossas, foram no culto, culto abençoado, voltou para casa, sentiu uma dor, sentiu um negócio, tomou um remédiozinho, não resolveu, foi no hospital, na clínica, ficou internado. Depois daquela internação, foi para a UTI, da UTI foi entubado, e dali não saiu mais. E se soubesse que é o último culto? Como seria o último culto? Então não perca a oportunidade, porque pode ser o teu último culto, mas não é meu último culto, mas que seja como se fosse o último culto da minha vida. Então eu quero cultuar a Deus com intensidade, eu quero sobre a minha vida algo maior, eu quero de Deus mais na minha vida. Amados, faltava entrega para aqueles que estavam no vale. Os que estavam no vale somente vendo os problemas, os que subiram ao monte, os discípulos que subiram ao monte, estavam perto de Jesus e contemplaram a glória de Jesus. Sabe, Jesus quer manifestar a glória dele, que esta glória seja cada vez maior, que esta glória seja cada vez mais intensa sobre nós.
E a pergunta é: onde você está? Você está no monte ou você está no vale? Como nós estamos? Estamos apanhando das forças do mal, estamos vencendo, estamos expulsando, estamos mandando embora, estamos cheios de autoridade, cheios de poder do Espírito Santo. Eu digo que a vontade de Deus, amados, é que nós sejamos cheios do seu Espírito. A vontade de Deus é: para de viver nesse nível do vale, entra no nível maior, porque o Espírito Santo quer nos levar a um nível maior. Deus tem algo maior para você, Deus tem algo melhor para a tua vida. Meus amados, Deus tem algo maior. Há vários tipos de discípulos que nós vamos encontrar aqui. Nós vamos encontrar os que estavam com problema demais e precisavam ajuda. Eu digo, nós encontramos aqui um pai desesperado pelo seu lar, pela sua família. Estava precisando de ajuda, está precisando de socorro. E aí nós encontramos também os discípulos que estão com seus problemas resolvidos. Eles não têm problema, está tudo bem para eles, está tudo bem, eles não têm problema. Eles não são como aquele pai que nem sequer dorme direito por causa do seu filho. É aquele pai que não consegue nem trabalhar direito porque está preocupado com o filho. E se vai para o trabalho, mas se o filho se joga numa ponte? E se o filho se joga no fogo? Porque a Bíblia diz que esse espírito queria matar ele. Então os discípulos não tinham esse problema. Mas não conseguem ajudar ninguém. São discípulos que não estão com problema, mas não conseguem ajudar ninguém. Qual é o nível que você está? Você está no nível daquele que está com problema e não consegue resolver os teus problemas? Ou você está naquele nível: não tem problema, mas eu não consigo ajudar ninguém. Eu não consigo ajudar a ninguém. E aí tem o terceiro nível de discípulos: aqueles que estavam pertinho de Jesus, aqueles que subiram o monte, aqueles que viram a glória de Deus, aqueles que viram aquilo que olhos nenhum viram, aqueles que contemplaram uma glória de Deus manifesta tão grande, tão intensa, que ficaram estarrecidos, ao ponto que a Bíblia diz o seguinte, que ele falou isso porque não sabia nem o que dizer, tamanha glória. E aí está cheio de Deus, aí desce do monte, vendo a glória de Deus, e vê os sinais, vê as maravilhas, vê o sobrenatural de Deus. Que tipo de discípulos nós somos? Os discípulos cheios de problema? Os discípulos que não têm problema, mas não conseguem resolver o problema dos outros? Ou somos aqueles discípulos que viram a glória de Deus e conseguem resolver o problema dos outros? Que tipo de discípulo você é? Aonde você quer estar? Qual é o nível que você quer estar? Quem você quer ser? Os que estão no vale ou os que estão no monte? Você quer ser o normal ou aquele que é e vê o sobrenatural? Meus amados, Deus tem muito mais para nós. Deus tem ricas bênçãos sobre a nossa vida. Deus tem o seu poder, a sua autoridade para derramar sobre a nossa vida. E nós precisamos buscar mais poder de Deus, mais unção de Deus, mais favor de Deus. Nós também, meus amados, não podemos sobreestimar ou superestimar o poder do diabo. O diabo é poderoso, o diabo é forte demais, o diabo é isso. Não, não podemos fazer isso, mas também não podemos subestimar o estrago que ele faz. Paulo, dizendo aos Romanos, capítulo 16, 20, diz que Jesus em breve esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja, dando-nos poder e autoridade. Então, meus amados, o desafio dessa palavra, para nós como discípulos de Cristo, não deixar a nossa vida no automático, não nos entregar também aos mimimis da vida, porque Deus deseja que você cresça, Deus quer que nós venhamos crescer, e também dizer que não fomos destinados para o fracasso, mas sim para a vitória em Cristo Jesus. Quanto mais cheio de Deus, mais força, mais poder e mais autoridade nós vamos ter. Olha para a vida desse pai que experimentou de tudo, e viajou de tudo, para tudo que é lado, não dormia direito. A vida dele era preocupado sempre com seu filho. Aquele filho era tudo para ele, era tudo que ele tinha, mas ele buscou sem êxito, até encontrar Jesus. O problema daquele pai foi até encontrar Jesus. Procurou nas religiões, procurou pelo mundo afora e não encontrou, até que ele encontrou Jesus. Quando encontrou Jesus, encontrou a solução, encontrou a saída. Assim foi a tua vida, até encontrar Jesus.
Depois que encontrou Jesus, a tua vida mudou, o teu lar mudou, o teu temperamento foi mudando. Deus foi transformando a tua vida. E eu digo, é isso que Ele faz em nós. E é isso que Ele faz em nós, até encontrar Jesus. Até encontrar Jesus. Até encontrar Jesus. Tem mudança, tem transformação e tem sobrenatural sobre nós. Amém? Vamos receber de Deus. Vamos buscar mais de Deus. Vamos subir ao monte. Vamos fazer a nossa parte e vamos buscar em nome de Jesus, porque Ele, meus amados, Ele tem um céu aberto para derramar sobre a nossa vida. Que Deus traga muita paz ao teu coração, que Ele esteja nesta manhã trazendo cura, trazendo milagre, trazendo libertação. Meus amados, é preciso subir ao monte. Subir ao monte significa esforço, significa realmente vencer desafios, ter desafios. Subir dá trabalho, mas vamos em frente em nome de Jesus. Crescer espiritualmente, meus amados, precisa uma dedicação. É subir, mas que não estejamos descendo, que estejamos subindo para a glória do Senhor. Amém? Eu quero convidar você para nós ficarmos em pé. Nós vamos orar a Deus. Eu quero que você faça a tua oração diante do Senhor e se coloque perante o Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Aquilo que é um desafio para você, aquilo que é um desafio para a tua casa, para a tua família. Eu quero em nome de Jesus desafiar, amados, nós a subirmos, nós sairmos do natural e experimentarmos o sobrenatural de Deus, porque Deus tem para nós, Ele tem para a nossa vida, e Ele é poderoso, a Bíblia diz, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos e tudo aquilo que nós pensamos. Vamos orar a Deus?